Shalom a todos, meu nome é Orhana. Hoje eu estou fazendo a gravação da Parashá Vayetze, tá? E vou começar com a leitura de Tehillim, Salmos, capítulo 3, que diz assim: Eterno, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Eterno, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Eterno, ele em seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, acordo, porque o Eterno me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Eterno, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Eterno é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Bom, antes de eu prosseguir, para a leitura da Torá, vou fazer uma pequena, na realidade, recordar um pouquinho a Parashá Toledot, que foi a Parashá anterior. Deixa eu até abrir aqui a relação geral, que aí eu mostro aqui a sequência. Nós estamos aqui na Parashá Vayetze, que significa e partiu, E a última que nós gravamos foi a Parashá Toledot. E na Parashá Toledot é interessante mencionar sobre a questão da venda da primogenitura a Esaú, E sobre essa questão eu descobri uma coisa muito interessante, relacionado a Esaú, que diz assim, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido, daí chamar-se Edom. Isso aqui está em Gênesis capítulo 25, verso 30. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre Edom, Edom, em hebraico moderno, Edom, tiberiano, Edom, vermelho, tá? Significa vermelho. No latim, Idumeia, foi um reino ao sul da Jordânia no primeiro milênio do ano, no primeiro milênio AC, na Idade do Ferro. A região tem muito arenita avermelhada e por ser dado o nome Edom, também vindo do povo da linhagem de Esaú, que era um homem ruivo, por isso a origem dos edomitas. Só que aqui na Torá, na leitura, diz que ele estava esmurecido, falou também do cozinhado vermelho, ou seja, foi na circunstância da venda da primogenitura, Então, voltando à questão dos edomitas, ou dos iemenitas, acho que o nome é esse, idumenitas, Idumeia, eu me confundi com iemenitas, perdoem. Eu dei dando uma pesquisada sobre deixa eu traduzir aqui para o português, na página do Wikipedia, em inglês. Edom e Idumeia são dois termos relacionados, porém distintos, relativos à população historicamente contígua, mas os dois territórios separados e adjacentes foram ocupados em diferentes períodos em sua história pelos edomitas e idumeus. Edomitas mesmo. Os edomitas primeiro estabeleceram um reino Edom na área meridional da Jordânia moderna e mais tarde migraram para as partes do sul do reino de Judá e Idumeia, quando Judá foi primeiro enfraquecido e depois destruído pelos babilônios no século 6 AC. Edom é mencionado na Bíblia hebraica e também na lista do faraó egípcio Sete I, na crônica de uma campanha de Ramsés III. Bom, eu não vou falar aqui do Egito, até porque não é o foco do estudo, mas teve uma questão interessante
Aí olha só o que tem aqui, ó. Idumeia clássico. Durante a revolta dos Macabeus contra o reino Seleucida, isso está no estudo que eu tenho gravado, eu comecei na realidade, vou dar continuidade na série de estudos sobre os Macabeus, tá? No início do século II, refere-se a um general Seleucida chamado Górgias, como governador da Idumeia, e ele era grego ou um edomita helenizado, desconhecido. Alguns estudiosos sustentam que a referência Idumeia nessa passagem é um erro completamente um erro. Judas Macabeu conquistou seu território por um tempo em torno de 163 AC. Eles foram novamente subjugados por João Hircano, que os converteu às forças, entre outros, ao judaísmo e incorporou-as na nação judaica. Aí olha só que interessante, ó. Antipater Idumean, progenitor da dinastia Herodiana. Olha só que interessante, né? Foi o fundador da dinastia Herodiana, pai de Herodes o Grande. Para quem não sabe quem é Herodes o Grande foi aquele responsável pela matança dos meninos de 2 anos para baixo, na tentativa de entre eles pegar o Messias. Foi nesse período aí, tá? Herodes o Grande. E ele era filho do Antipater I, né? E ele era descendente de Esaú. Isso é o que a gente está vendo aqui no Wikipédia. Juntamente com os progenitores da Judéia que governam a Judéia após grande conquista romana, era de origem mista, edomita, Judéia. Olha aqui. Sob Herodes o Grande, a província de Idumeia foi governada por ele e por uma série de governadores, entre os quais estavam seu irmão Joseph ben Antipater e seu cunhado Costobarus. Josefo, quando se refere ao Alto Idumeia, fala de cidades e aldeias imediatamente ao sul-sudoeste de Jerusalém, como Hebron, Halhul, em grego chamado Aurus, Beshura, Marissa, Dura, Cafetra, Betlefon e Tecoa. Né? Então eu não vou prosseguir por aqui. Aqui já disse muita coisa, né? Sobre Herodes, né? Antipater ou Herodes Antipas, né? E ele era também ancestral do Herodes Antipas, né? O Herodes que teve envolvimento com a execução de João Batista e também a ver com a morte do Machia também, tá? Naquela ocasião foi um dos que julgou. E olha só que interessante aqui, ó. Herodes Antipas era idumeus e os edomitas, descendentes de Esaú, ocupava originalmente a área situada entre o Mar Morto e o Golfo do Acaba. Foram judaizados, sobretudo no período de João Hircano. João Hircano, vamos ver quem é aqui, foi um sumo sacerdote, membro da dinastia dos Hasmoneus, e governou a Judéia entre as cerca de 135 e 104 AC. Tá? Hasmoneus foi uma dinastia, né, que houve. Essa dinastia ela não é uma dinastia davídica, tá? Eles não eram descendentes do rei Davi. Tá? Bom, eu não vou me focar muito, achei interessante voltar um pouquinho nessa paraxá anterior para falar um pouco sobre isso e prosseguir para a paraxá atual, que é a paraxá Vayetze, né? E essa paraxá também tem muita coisa para nos ensinar. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou umas pedras do lugar, fê-las seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Eterno e lhe disse: Eu sou o Eterno, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque.
Terra que agora estás deitado, eu te darei a ti a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível este lugar é a casa de Deus, à porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade em que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, vamos ver aqui. Esse lugar aqui, né, era na verdade o Monte Moriá, que é o mesmo monte onde mais tarde, né, foi feito, na verdade, mais tarde não, perdoem, é o mesmo monte onde Abraão tinha levado Isaac, né, quando o Eterno pediu Isaac em sacrifício, né, em Corbã, né. Bom, continuando, né. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Eterno será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então você vê que a preocupação, né, aqui ó, segurança, né? Tudo que Jacó estava precisando naquele momento. Lembrando que essa jornada que Jacó precisou fazer, né, foi justamente fugindo da ira de Esaú, né? Esaú tinha vendido o direito de primogenitura dele, né, por um prato de lentilha, um guisado vermelho, e mais tarde ele persegue, né? Quando o Jacó recebe a bênção no lugar do irmão, né? Ele persegue. Então a gente vê também uma relação, eu não gosto nem de falar a palavra simbólica, eu não estou encontrando a palavra correta, né? Mas uma relação com as perseguições que o povo sofreu mais adiante através de Roma, né? Você vê diretamente isso. Aí a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E de fato isso mais lá na frente se cumpriu, né? Porque naquela região ali, justamente naquele monte, era o mesmo monte do templo, né? O Monte Moriá. Se minha memória não falha, é isso. Vamos lá. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque naquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la em seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, ou Rachel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, e não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, porquanto não se ajuntaram enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Primeira coisa que chama a atenção aqui:
o fato de uma mulher, né, estar fazendo o serviço de homem. Então, por que ela fazia esse serviço? Lavan não tinha filhos, homens, né? E, pelo que se percebe, ele não estava em situação muito boa, não tinha servos para fazer isso. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labã, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labã, chegou-se e removeu-se a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labã, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labã ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa, e contou Jacó a Labã os acontecimentos de sua viagem. E disse Labã: de fato, és o osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labã a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me, qual será teu salário? Ora, Labã tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labã: melhor que te dê em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens no lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia sua filha e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó que se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel sua filha. Para a serva de Raquel sua filha, deu Labão sua serva Bilhá. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão pelos outros 7 anos. E vendo o Eterno que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, e a quem chamou de Ruben, pois disse: o Eterno atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: soube o Eterno que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E de novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse: esta vez louvarei o Eterno, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Tá, vamos comentar aqui um pouco sobre Raquel e Lia, né? Raquel e Lia, de acordo com o Midrash, elas eram gêmeas, tá? E a Lia, ela era para ter sido esposa de Esaú. Só que como Esaú se enveredou por caminhos tortuosos, vamos por assim dizer, né? Começou se casando com as cananitas, né? Então, assim, o que acontece? E trouxe, inclusive, muito desgosto para Isaac e Rebeca, né? Então, por consequência disso, Lia ela ia ficar sem marido, tá? E ele, inclusive, tem até um estudo passado falando sobre essa questão, que quando Labã
ele fez, né, enganou Jacó, entregando Lia, e depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel e tomou Raquel por esposa, tinha uma lei, deixa eu ver se eu vou conseguir acessar essa, não tenho, que se eu não me engano está nos tabletes de Suzy, ou de Nuzi, se eu não me engano, que inclusive se ele se casasse com uma primeira esposa, ele herdaria a herança dela, se o caso ele não tivesse filhos homens, o sogro, né, não tivesse meninos, rapazes. E se ele se casasse uma segunda vez, ele iria perder não só a herança dela, como também a dele. Isso foi o que eu entendi do estudo. Então ele agiu, o próprio Lavan, ele agiu de má fé, ele tinha essa questão de voltar atrás na palavra, de dar a palavra e depois mais tarde voltar atrás. Ele tinha esse tipo de jogada, de trapaça. Prosseguindo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em um lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que se dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, no caso Bilá, aqui ela ficou como barriga de aluguel, tá? Ela não era concubina, ela não era esposa, né? Eu digo nem concubina, mas ela não era esposa de Jacó, ela era barriga de aluguel, porque a Raquel ela não tinha como engravidar. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse a Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Dan está relacionado com justiça. Por isso é aquela, Deus me julgou, né? Então, justiça, Dan. Concebeu outra vez Bilá, a serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. E disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu elas: achas pouco o que me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. No caso aqui, Raquel, de certa forma, ela vendeu a noite, né? E, inclusive, até tem comentários rabínicos que fala que Raquel, aqui, ela perde o direito de ser enterrada na gruta de Macpela, né? Por causa disso aqui. Quando ela morre. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro. Lia lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. E ouviu a Eterna Lia, e ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E ele chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná.
Diná aqui é uma questão muito interessante, né? Inclusive tem um estudo que narra, né, que Diná ela era para ter sido esposa de Esaú, né? Há um estudo falando sobre isso, mas isso aqui eu vou deixar isso aqui mais para frente, não vou falar sobre isso agora. Lembrou-se Deus de Raquel e ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Eterno ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labã: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e que de maneira eu te servi. Labã lhe respondeu: Acho eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Eterno me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa teu salário, que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Bom, continuando, eu estava aqui. Versículo 27, né? Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Eterno me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. O Eterno te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labã: versículo 34. Disse Labã: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, pois a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó apacentava os restantes dos banhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham beber. E concebia rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labã. E pôs o rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labã. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labã e as fortes de Jacó. O homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos de servos e camelos e jumentos. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labã, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. Observe que aqui já tem filhos, né?
Então, o Eterno já havia concedido filhos já depois de Jacó, que antes ele só tinha as duas filhas, né? Que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, que era de nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não era favorável como anteriormente. E disse o Eterno a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir a Raquel e Lia no campo para junto de seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Ele dizia: os salpicados serão teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia: os listados serão teu salário. Então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo eterno me disse em sonhos: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Continuando, né? Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: há ainda para nós parte na herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois ele nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus lhe disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de propriedade de seu pai, o gado de sua propriedade, que acumularam em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Vamos lá, né? Isso aqui, na realidade, não era porque Raquel pretendia fazer idolatria. Era porque o costume na terra era que quem tivesse os ídolos tinha a autoridade, né? E também Labão, como ele era idólatra, né? Tinha umas práticas lá de fazer adivinhação usando esses ídolos e ela ficou com receio de que com essas adivinhações pudesse localizar Jacó, localizar onde eles estavam. Então, isso de acordo com os comentários rabínicos, tá? E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio o Eterno a Labão arameu em sonhos e lhe disse: guarde-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e cânticos, e com tambor e com harpa? E por que não me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedeste insensatamente. Apodei minhas mãos para vos fazer mal.
Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó: porque tive medo, pois calculei não suceda que me tome à força as tuas filhas. E não viva aquele com que achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence, que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Isso aqui, de acordo com os comentários rabínicos, dizem que Jacó já deu a sentença de morte a Raquel sem ele saber, né? Porque ele disse, né? Não viva aquele com quem achares os seus deuses. Então, aqui Lavã, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na de suas servas, porém não achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles, e apalpou Lavã toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder me levantar-me na tua presença, pois me acho em regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e se alterou com Lavã e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e cabras nunca perderam as crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste teu salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, que te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Lavã a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são os meus filhos, o rebanho são os meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje estas minhas filhas aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Lavã Jegar Saduta. Jacó, porém, lhe chamou de Galede. E disse Lavã: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou de Galeede. E Mispa, pois disse: Vigia o Eterno entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Lavã a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, seja a coluna testemunha, que para o mal não passarei o montão para lá, se tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, Deus do pai dele, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo levantado Lavã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos do Eterno lhe saíram encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Então, assim, esse costume, né, de se fazer uma refeição, né, era muito comum na antiguidade, né, a questão de se fazer um acordo e em seguida fazer uma refeição, né, como uma forma de selar esse acordo, né. Bom,
Vou agora para a leitura da Haftará, que se encontra em Oséias, capítulo 12, verso 13, e até o capítulo 14, verso 10. Diz assim: Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Eterno, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira, portanto, o Eterno deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Interessante falar em Efraim aqui, que Efraim, para quem não sabe, ele era filho de José. Então a gente tem a referência das tribos, seriam as 10 tribos de Israel, como conhecidos como Efraim, ou seja, não se sabe qual é a tribo, diz que vem da tribo de Efraim. Né? Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices. E dizem: sacrificai a eles, homens, até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Eterno teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei, lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, e as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora, ó o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, e os teus juízes, os quais disseste: dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz, ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei, no caso aqui, inferno é sepultura, tá? E o resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que viceje entre os irmãos, virá o vento leste, vento do eterno, subindo do deserto, e secará a sua nascente, estancará a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Volta, Israel, para o Eterno teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Eterno, dizei-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais iremos à obra das vossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, e o seu resplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vida. A sua fama será como a vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos eternos são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Para finalizar,
Vou fazer a leitura aqui de João, capítulo 1, verso 43 a 51, aqui a leitura da Brit Hadashah. No dia imediato, resolveu Yeshua partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem dissera: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem se referiram os profetas, Yeshua o Nazareno, filho de José. Perguntou a Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Yeshua viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, de quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Yeshua: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Yeshua lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui a gente já vê uma associação com aquela passagem lá de Bereshit, que tem de quando Jacó teve aquela visão, né, dos anjos subindo e descendo. Tá? Eu vou ler aqui também um comentário. Deixa eu ver se aqui no Midrash me conta alguma coisa falando sobre isso, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima Parashá eu comentar. Tá? De qualquer forma, a gente faz a revisão antes. Então, eu desejo a todos Shalom e até o próximo vídeo.